Hoje nós vamos falar sobre um princípio fantástico, que se você ainda não anda nesse princípio, eu te garanto que se a partir de hoje, quando você tiver o entendimento, a revelação sobre esse princípio e você começar a viver nesse princípio, a sua vida vai mudar drasticamente, maravilhosamente. O princípio que nós vamos trabalhar hoje é o princípio da honra. Sim, a honra. Essa palavra que ultimamente a gente tem ouvido falar bastante, mas que por muitas vezes, em vários momentos, tem uma interpretação meio equivocada do que é honra. Então hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre honra e em nome de Jesus, né? Ele vai, né? O Espírito Santo vai traduzir para vocês tudo que eu tô falando da forma que vocês entendam melhor, e ele vai trazer a revelação sobre o princípio da honra para a vida de vocês, tá bom? Então, vamos lá. Eu amo falar sobre isso, amo. Então, em todos os lugares que nós vamos, em todos os países, em todos os continentes, em todos os lugares, existe um protocolo que as pessoas seguem, certo? Então, assim, você, sei lá, vai na prefeitura, tem todo um protocolo para você falar com o prefeito, certo? Você vai na igreja, também, né? Você não entra e fica de qualquer forma na igreja. Você vai visitar alguém, também tem um protocolo. Você toca a campainha, você chama no portão, você cumprimenta aquela pessoa, você entra, etc. Protocolo. Isso em todos os lugares do mundo, né? E não é diferente no céu. No céu também tem um protocolo, tem um código de conduta, né, que rege o céu, que é a honra. A linguagem do céu é a honra. O idioma falado no céu é a honra, né? Então, o que é a honra? A honra é você dar reconhecimento para alguém. Honra é você respeitar o seu próximo. Honra é você elevar o seu próximo acima de você, sabe? Você colocar ele num grau de importância maior que você. Você falar, você é mais importante do que eu. Isso é honrar, né? Em Romanos 12:10, a palavra de Deus diz o seguinte: amem-se com o amor de irmãos e tenham prazer em honrar uns aos outros. Honra é gratidão. Uma pessoa que caminha, né, por esse caminho de honra, uma pessoa que vive a cultura da honra na sua vida, se veste de honra, tipo, tem isso como sabe, um lifestyle dele, sabe? Quem vive na cultura da honra, quem caminha por isso, né, quem caminha por esse caminho, é o tipo de pessoa que chega num banheiro público e não deixa ele da mesma forma que encontrou. Sabe aquele banheiro público? Ou banheiro de shopping mesmo, banheiro público. Que sempre tem um papel jogado no chão, papel higiênico jogadinho, cai da lixeira, às vezes não foi puxar descarga, aquela pia toda lambuzada, às vezes as pessoas não jogam o papel ali na lixeirinha, deixam em cima da bancada. Então, a pessoa que tem, né, essa cultura, né, de viver honrando o próximo, como que ela vai deixar esse banheiro? Com certeza ela vai deixar esse banheiro melhor do que ela encontrou. Então, ela vai tirar os papéis do chão, vai jogar na lixeira, vai dar uma limpadinha ali na bancada e vai sair. Por que isso? Porque ela está honrando a pessoa que limpa o banheiro. Ela está respeitando o trabalho daquela pessoa. Ela está mostrando amor àquela pessoa, respeito ao trabalho dela. Isso é honra. Quando nós chegamos num restaurante, nós olhamos
nos olhos do garçom, perguntamos o nome dele, tratamos ele bem, chamamos ele pelo nome, nós estamos fazendo o quê? Honrando aquela pessoa, honrando o trabalho dela, respeitando ele. E assim, em várias situações na nossa vida, nós podemos demonstrar honra ao nosso próximo. Por quê? Porque nós devemos honrar quem mora dentro daquela pessoa. Nós devemos honrar aquela pessoa porque ela é preciosa para o nosso Pai. Vocês entendem que está muito além de um merecimento? A gente não está falando que a gente só deve honrar quem nos trata bem. Eu não estou falando que a gente tem que honrar só quem faz o bem pra gente, só quem nos dá um bom dia com um sorriso. Não. Os nossos irmãos em Cristo, nós devemos honrar porque eles têm o Espírito Santo dentro deles. Eles carregam isso dentro deles. Eles carregam o próprio Jesus dentro deles. Então, nós honramos essa vida, nós honramos essa pessoa. E todos os dons, todos os talentos, porque aquela pessoa é única no mundo. No mundo. Eu sou única, você é única, ele é único, ela é única. E esse é só mais um dos motivos que nós honramos essa pessoa. Nós honramos a diversidade. Nós honramos a nossa diferença. E quem não conhece a Cristo, quem não convidou Jesus para morar no seu coração, quem não é conhecedor, do sacrifício que Jesus fez por nós devemos honrar essa pessoa. Por quê? Porque Jesus morreu para que ela estivesse ali. Então, ele morreu por aquela alma, ele morreu por aquela pessoa. Aquela pessoa é extremamente especial para Jesus. Aquela pessoa, ele pagou um alto preço pela vida daquela pessoa. Então, eu, em hipótese alguma, eu posso tratar ela menos do que eu. Pelo contrário, eu tenho que tratar ela melhor. Eu tenho que elevar aquela pessoa. Aquela pessoa tem uma importância tão grande para Deus, nem ela sabe quanto ela é importante. Mas nós podemos, com gestos pequenos no nosso dia a dia, mostrar isso para ela, honrando essas pessoas. Claro, nós honramos as autoridades impostas por Deus na nossa vida, nós honramos, quando a gente fala honrar a Deus, em primeiro lugar, quando nós estamos honrando uns aos outros, a gente está automaticamente honrando a Deus, porque nós estamos obedecendo Ele, porque nós estamos honrando aquilo que Ele nos pede para fazer, né? E tem, sabe aquele, eu acho que é um livro, que tem no meu lugar o que Jesus faria? Então é mais ou menos assim que a gente vai tratar as pessoas. Se nós tivéssemos que chamar a atenção de Jesus, como será que seria? Como que nós chamaríamos a atenção de Jesus? Com certeza bem diferente da forma com que a gente chama a atenção dos nossos filhos, né? Ou a gente, bem diferente da forma com que a gente chama a atenção da nossa irmã, da nossa amiga, enfim, bem diferente. Nós escolheríamos melhor as palavras, não? Certeza, né? Absoluta. E a mesma coisa, como que nós agiríamos se Jesus tivesse errado com a gente? Sabe, tipo, quando o marido erra, quando o filho erra, a mãe, a irmã, a cunhada, a sogra. Então, como que nós iríamos chegar para essa pessoa? Como que a gente ia chegar se a gente soubesse, se Jesus tivesse feito isso, se Jesus tivesse ofendido a gente? O que a gente ia fazer? Se Jesus tivesse errado, se Jesus não tivesse colocado o lixo para fora, se Jesus tivesse esquecido o filho na escola, o que a gente ia fazer? Como que a gente ia falar com Jesus? Talvez a gente fosse falar assim: eu entendo, o senhor tem muita coisa na cabeça, o dia foi agitado, né? Não, tudo bem,
né? Eu acho que a gente vai fazer dessa forma, né? É igual no trânsito. Essa do trânsito, quando eu tava conversando com o Alisson sobre isso, eu falei, meu Deus do céu, isso é muito sério. Quando a gente fala de honra e colocar o outro numa posição mais elevada do que nós e darmos a importância maior para o outro, olha esse exemplo. Hoje tô mais tratadinha no trânsito, mas já fui pior. Não tinha muita paciência com quem me fechava, essas coisas, entendeu? Então, quando a pessoa te fecha, qual que é a primeira coisa que a gente pensa? Pô, mas não me viu? Como assim? Nananã? Você, tipo, por quê? Porque você é a única, você, tipo, se acha a única pessoa com pressa no planeta, né? Então, só que não. Então, quando você anda em honra e você tem essa cultura de honrar o próximo, honrar os outros, o que automaticamente é pra gente pensar? Nossa, Deus abençoe essa pessoa, proteja essa pessoa, porque ele deve estar com muita pressa e ele está fazendo conversões muito perigosas, né? Senhor, proteja, envia anjos protegendo essa pessoa, porque eu não sei o que aconteceu, mas ele está com muita pressa, porque eu acho que ele nem me viu, imagina, ele nem me viu aqui. É diferente, né? Quando a gente coloca o problema do outro acima do nosso, tipo, eu tô atrasada, mas ele deve estar mais atrasado do que eu, né? Eu tô atrasada, mas deixa eu dar, né? Dar espaço para ele passar aqui, porque ele deve estar com mais pressa que eu, o assunto dele deve ser mais sério que o meu. Isso é honrar a outra pessoa. Isso é você dar honra a outra pessoa. Então, são pequenas atitudes no nosso dia a dia que a gente pode mudar. É uma visão, é a forma com que a gente olha para o outro, é como a gente valoriza o outro ser humano. Do trânsito, gente, deu uma pegadinha aqui. E a palavra de Deus diz, o que a palavra de Deus está, nossa, cheia de versículos e ensinamentos sobre honra. Mas o principal que todo mundo sabe, todo mundo lembra, mesmo aquela, né, que não lê a Bíblia, sabe sobre os 10 mandamentos, certo? E o primeiro mandamento que vem com uma... fugiu. Mandamento que vem com uma promessa. O primeiro mandamento que vem com uma promessa é honrar pai e mãe. Por quê? Os seus dias serão acrescentados e tal, né? E é fácil honrar pai e mãe. Nós, né, nós que somos casadas agora, olhando, né, a gente vai falar, agora é fácil, agora é tranquilo, né? A gente mora aqui, nossos pais lá, a gente vê fim de semana, aquele amor, aquele, né? Mas nem sempre foi assim, certo? E às vezes, algumas coisas na nossa vida, ou na vida de alguém que você conhece, não rompe. E aquela pessoa, você vê uma pessoa de oração, uma pessoa que tem intimidade com Deus, é uma pessoa que faz tudo certo, né? Aos olhos de Deus e tal, e não rompe em alguma área da vida dela. Ou não é na área de maturidade espiritual, ou não rompe emocionalmente, ou não rompe profissionalmente, financeiramente, né? Ou até com relacionamentos, não rompe. Não rompe que eu digo assim, não avança, não vai para frente, não, sabe? Não prospera nessa área. Isso muitas vezes, né, pode estar ligada com algum momento de desonra que essa pessoa teve. Então, em algum momento, ela desonrou alguma autoridade na vida dela. E quando a gente desonra alguma autoridade, né, a desonra atrai esterilidade. Esterilidade, assim, né, nas áreas da vida, tipo, não rompe. As coisas não rompem, você bloqueia o agir de Deus na sua vida, quando você está em desonra. E o lugar de desonra é o lugar que Deus não quer que a gente fique. Porque quem habita na desonra? Quem foi o primeiro ser
que agiu em desonra? Então, ele. Deus não quer que a gente fique no mesmo lugar que ele, certo? Então, aí a gente começa a cutucar e fala assim: como que eu saí da casa dos meus pais? Porque aqui eu tô falando na grande maioria para mulheres casadas, né? Para quem não é casada, para minhas amigas que estão me vendo, que são solteiras, vocês fiquem com as anteninhas ligadas para ver o que vocês fizeram, talvez na adolescência ou na infância. Dá tempo ainda de consertar as coisas. Então, para as casadas, né? Como que nós saímos da casa dos nossos pais, né? Como que foi que a gente deixou a casa dos nossos pais? Em honra ou desonra? Aí, quando eu me deparei com essa pergunta, eu falei assim, mas isso muitos anos atrás. Mas eu acho que tudo bem, né? Eu acho que eu saí bem, né? Meu pai e minha mãe deram a bênção deles pro meu casamento, né? Eles amam o Ali, tá tudo certo, tranquilo. Então, só que não. Porque daí eu fui, né, estudar mais profundamente sobre outros assuntos, outras curas que eu tava, né, Deus estava me dando, e eu descobri que a desonra tá escondidinha em pequenas atitudes do nosso dia a dia, e que estavam escondidas em pequenas atitudes do meu dia a dia com os meus pais. Gente, desce a lista agora, tá? Então, todas aquelas vezes que a nossa mãe mandou a gente, sei lá, fazer faxina no banheiro pela segunda vez, porque a primeira não ficou boa, e a gente foi reclamando. Então, isso é desonra. A gente estava desonrando nossos pais. Toda vez que a gente mentiu para nossa mãe ou para os nossos pais, nós estávamos desonrando eles. Toda vez que nós estávamos, que eles saíram, ou igual minha mãe me mandava no mercado, eu odiava, eu ia reclamando, tipo, por dentro, claro, né? Não ia falando sozinha na rua. Por que ela não vai? Por que ela não faz? Era sempre assim, né? E sempre reclamando, sempre murmurando. Essa murmuração desonra. Todas as vezes que eu menti pra minha mãe que eu ia dormir na casa da minha tia, e era mentira, que eu ia pra balada com a minha amiga, desonra. Todas as vezes que eu menti que estava na escola e gazei aula, desonra. Todas as vezes que eu roubei vale transporte dela, moedinha e tudo mais, desonra. E aí, gente, baixa a lista, entendeu? Qual foi a minha solução? Falei, meu Deus do céu. Né? Toda vez que eu critiquei minha mãe, toda vez que eu critiquei meu pai, tudo isso eu tava computando desonra na minha vida. Pois é. E eu pensava que tava de boa, né? Só que não. Então o Espírito Santo, né, me levou a fazer uma reunião com os meus pais. Isso foi logo no começo, acho que do casamento, eu já não morava mais com eles. Então eu fui até lá, sentei meus pais no quarto deles e falei. Gente, eu falei tudo. Eu não cheguei lá e falei assim, ai mãe, pai, ai me perdoe porque eu desonrei vocês quando eu era adolescente, ai quando eu era criança fazia isso. Não, eu descrevi, foi quase uma tortura para minha mãe. Minha mãe tá online, ela vai lembrar disso. Foi quase uma tortura para minha mãe, porque ia só piorando. As desonras eram cada vez mais cabeluda. Mentira era o mais leve, entendeu? Foi baixando a lista, sabe? Foi ficando feio. E a mãe só ia regalando o olho. Eu não sabia se ela ia infartar, se ela ia chorar, se ela ia voar no meu pescoço. Eu não sabia qual ia ser a reação da minha mãe. Meu pai parece que meu pai já viu de tudo nessa vida, ele não se assusta com mais nada. Agora a mãe, eu acho que a mãe pensava que eu não tinha feito nada daquilo. E eu fiz. E eu confessei, pedi perdão para eles, fechei essa porta na minha vida, fechei essa brecha na minha vida de desonra,
E graças a Deus, glória a Deus, né? Depois nasceu os meninos e tal, então, né? Isso não vai respingar neles. E hoje eu posso ministrar os meninos a partir dos meus erros, dos meus acertos, do meu exemplo, do que eu fiz de errado e como eu fiz para consertar, né? E é assim que, né, a gente tem que ser, tem que ser limpo, transparente para os nossos filhos também. E a partir dos nossos exemplos mesmo, né? Então, mas, e depois, e eu pensei que tinha terminado, tinha acabado, né? Esses tempos atrás, meu irmão inventou, tipo, brincando, foi contar para minha mãe sobre também que ele roubava, porque quando a gente era criança, eu roubava no mercadinho perto de casa, doce, tipo, balinha, coisa assim. Minha mãe, meu Deus do céu, minha mãe. Só que olha como que são as coisas. Daí, esses tempos atrás, quando meu irmão começou a brincar e falar sobre isso, que ele também fazia, porque eu ensinei ele. Eu, eu ensinei ele. E daí ele ensinou meus primos. Pois é. E daí minha mãe, tipo, não bastasse ela ter feito, ensinou o irmão também. Aí nós ficamos matutando, né? Porque daí a minha mãe falou assim: nossa, mas da onde isso? Eu nunca fiz isso, eu nunca não sei o que, nunca isso. A mãe ficou muito chocada, porque não era só eu que tinha feito, meu irmão também. Mas quando a gente já era criança, né? E daí meu pai inventou de falar: mas eu também roubava umas balas quando era criança. Ai, meu Deus do céu. Tá aí, gente. Por isso que a gente tem que passar um pente fino na nossa vida, sabe? Na nossa vida. Porque muitas vezes os nossos filhos só estão replicando uma coisa que nós já fizemos, né? Então, a gente tem que tomar cuidado. Tomar cuidado, sabe? Sondar, né, os nossos filhos, sondar nossos corações, né? Porque eles repetem. E mesmo inconscientemente, mesmo. Por isso que a gente tem que fechar essas brechas, toda oportunidade que a gente tiver para confessar nossos pecados, né? E pedir perdão, perdoar. Vamos lá e vamos fazer, né? Então, eu fechei essa porta na minha vida. E, meninas, isso foi muito, muito, muito sério e importante na minha vida. Então, se enquanto eu tô falando aqui, vocês estão lembrando de alguma coisa, por favor, confessem, né? Confessem a Deus esse pecado, feche essa brecha na vida de vocês de desonra contra os pais de vocês. E se ele, né, direcionar vocês, né, vão até os pais de vocês e peçam perdão também, tá? Isso é libertador e é uma forma também do inimigo não usar isso contra a gente, né? Então, Jesus já nos perdoou, nossos pais nos perdoou, quem vai nos acusar, não é mesmo? Mas não basta só, né? Aí depois a gente sai de casa, e tem ainda alguém acima de nós, né? Que é o nosso cabeça, o nosso marido. E marido ainda é um pouquinho mais complicado, né? Porque a gente sempre associa honra com merecimento, né? Eu não vou fazer isso. Lembra que eu falei na primeira live sobre a gente não fazer para a pessoa, porque o dia que ela não fizer, o dia que ela estiver atazanando nossa vida, a gente não vai fazer? É por isso. Porque quando a gente faz para a pessoa, a gente espera que a pessoa, né? A gente tem uma expectativa que a pessoa não vai errar. E a pessoa vai errar. A pessoa vai pisar na bola. E aí, qual vai ser a nossa atitude? A Trina, que é a filha da Dev, ela que dá essa aula sobre honra. Por quê? Porque ela teve um caso muito sério na vida dela, onde depois de muitos anos, ela já com os filhos adolescentes, ela descobriu um caso, né, de traição do marido dela, e no qual não foi só um caso, né? O marido dela, ele estava planejando se casar com essa amante.
E ela não aceitava, né? Não aceitava divórcio, nada disso na vida dela. Eles vêm de uma linhagem já de pessoas assim que não tem divórcio e tal. Ela falou: não vou ser a primeira, que isso. Eu casei até a morte. E ela lutou por ele, lutou pelo casamento dela em oração, até que ele pediu para voltar para casa. Ele voltou para casa, mas mesmo assim, né, gente, é um tempo, né, é uma ferida muito grande, então é um tempo para restaurar a confiança, restaurar tudo, né? E mesmo assim, ela continuava honrando ele, continuava respeitando, não admitia que ninguém falasse mal dele, porque isso também é desonra. Falar mal do marido, criticar o marido, também é desonra. Uhum. Então, ela não admitia que ninguém falasse mal dele, que ninguém criticasse ele. Ela não fazia isso. Ela tratava ele muito bem. Por mais que às vezes, muitas vezes, aquilo não fosse fácil, mas ela se apegava a palavras. Ela se apegava à palavra. Ela falava assim, não, a palavra de Deus diz que é para eu me concentrar em tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é correto, tudo que é puro, tudo que é amável, admirável. É isso que eu vou me concentrar. Se eu me concentrar no que ele fez, eu acabo com a vida dele. Então, eu preciso me concentrar nisso. Então, ela fixou esses versículos na cabeça dela e ela era guiada por esses versículos todo dia. E ela continuou honrando. E ele demorou 7 anos para realmente se arrepender e ver o que ele tinha feito com a família, o que ele tinha feito com ela, e realmente se arrepender. Então foram 7 anos que ela estava honrando o marido, que aos olhos humanos da sociedade não merecia aquilo lá, não merecia ser bem tratado, não merecia honra. Então, vocês entendem que assim, não é uma questão de merecimento? Então, o marido fez, não fez, nós devemos honrar. O marido deixou de fazer, tratamos bem. O marido tá azedo, a mesa tá posta. O marido esqueceu do aniversário, a gente continua deixando a roupinha dele arrumadinha, bonitinha, honrando a vida dele. Vai fazer massagem no marido, vai fazer carinho no marido, vai dar amor pro marido. Mesmo, gente. Não interessa. Por quê? Nós estamos honrando ele, porque ele é o nosso cabeça, ele é autoridade sobre a nossa vida. E a gente não tem o direito de criticar eles. O único que tem esse direito é o pai dele, é o fabricante dele, é quem fez ele, não nós. A nós resta amar e respeitar. É isso. Essa é a nossa incumbência. Todo o resto, quem muda é Deus. Nós não temos esse poder. E na crítica, eles não vão mudar. Então não vai resolver a gente criticar, não vai resolver a gente ficar uma hora falando. Eles não vão mudar. Porque a primeira palavra de crítica, o cérebro já bloqueia. Isso é do ser humano, não é só com homens. A primeira crítica que fazem para você, o seu cérebro já bloqueia. Então você já não escuta mais, você não está absorvendo mais nada. Isso é um mecanismo de defesa do ser humano. Porque quando você recebe uma crítica, meio que você entra em pânico. E quando você entra em pânico, eu não sei dizer isso, gente. Minha terapeuta tinha que estar aqui para me ajudar agora. Mas enfim, as coisas aqui ficam bloqueadas, entendeu? Bloqueia, porque é só para você fugir, para você fugir para longe daquela pessoa que tá te machucando, que tá te fazendo mal, entendeu? Então, a crítica não é um bom caminho. E até porque isso foi uma verdade que o Espírito Santo me falou uma vez, que não foi legal, não foi fácil para eu digerir, mas é o seguinte, quando a gente critica alguém, a gente tá falando que nós somos melhores do que aquela pessoa. Quando a gente critica alguém, a gente tá falando, se fosse eu que tivesse feito, eu teria feito muito melhor. Então, é quase um monstrinho, né, gente?
Então, quando você critica, você está falando que você faria melhor, que aquela pessoa não fez tão bem. Quando você critica, você está julgando. Você está julgando, você está desonrando a Deus, porque Ele é o único que pode julgar alguém e não nós. Gente. O negócio é bem mais embaixo, né? Então eu acho que é melhor a gente ficar só com a parte de amar o marido, de cuidar, de tratar bem. E o que não for tão legal, né, a gente dá para Deus. É o fabricante dele, né? Igual liquidificador. Eu falo aqui para as meninas na experiência do lar. Igual liquidificador. Pifou, não tá funcionando do jeito que era para funcionar. O que a gente vai fazer? A gente vai ficar falando com ele? Liquidificador, eu tô apertando o botão, não tá funcionando. Você tinha que funcionar. Não, né? A gente manda para autorizada, para fabricante, porque quem fabricou o liquidificador é que sabe como aquilo funciona e por que não tá funcionando. Assim são os nossos maridos, gente. Ele tem um fabricante, entendeu? Que não somos nós. E eles já vem realmente isso aí, gente. É um mecanismo que Deus colocou para proteger eles de nós mesmos, entendeu? Então, quando a gente começa a criticar, Deus já fala assim, tipo, bloqueia, você não vai ouvir mais nada, porque não é para ela falar para você, é para falar para mim, porque eu é que resolvo com você. É uma questão de hierarquia, entendeu, gente? É como se a gente estivesse chamando a atenção do nosso chefe, mais ou menos assim. A gente olhasse para o nosso chefe, olha, você não está conduzindo essa reunião da forma correta. Alguém faria isso com o patrão? Não, né? Então, aqui também rola nível hierárquico, entendeu? Então, espiritualmente falando, é Deus, nosso marido e nós. Não que ele é melhor do que nós ou tem mais valor do que nós, não. É uma questão de como isso funciona a estrutura do céu, entendeu? Como é assim. Então, ele nos protege. Então, não é a gente que chama a atenção do nosso marido, é Deus. É do jeito dele, é na hora dele. E a Dev sempre fala que tem no livro dela, que Deus faz em 6 minutos o que a gente demorou 6 anos para fazer. Então, aquilo que a gente tem criticado nosso marido já faz 5, 6 anos, ele vê um outdoor, sabe, dá um chute na cabeça dele e pronto, ele mudou. É tipo assim, entendeu? Então, assim, tudo que a gente demora anos fazendo na nossa própria força, Deus faz assim, ó. É só a gente entregar para ele, falar para ele, entendeu? É a gente que fica sofrendo à toa, gente, é uma coisa, sabe? Então, nisso entra a gente também não retribuir o mal com o mal. Porque é assim que, né, geralmente a gente trata as coisas na vida, né? E no casamento, a mesma coisa. Por que não tratar o mal com o mal? Tem uma história de 2 vizinhas que não se davam muito bem. E uma vez, uma pegou uma cesta muito bonita, encheu de esterco e mandou para a vizinha. E a vizinha olhou aquela cesta linda quando abriu, cheio de esterco, aquele fedor. O que ela fez? Pegou. Mas a gente pode pensar, nossa, eu mandaria um bicho morto, sei lá. O que ela fez? Pegou uma cesta mais bonita ainda, colheu flores as mais lindas que ela encontrou e mandou para a vizinha. A vizinha, quando olhou aquela cesta ainda mais linda do que ela tinha mandado, falou, meu Deus, isso aqui tem uma bomba dentro, né? Não posso abrir isso aqui. Mas a curiosidade, né? Ela abriu, viu aquele monte de flor linda, né? Oh, nossa, que estranho! E tinha um bilhetinho. No bilhetinho estava escrito assim, cada um dá o que tem. A gente podia parar aqui, né? Mas não, tem mais uma explicaçãozinha. A gente precisa entender, com relação à honra, sobre a nossa identidade, quem nós somos. Eu não estou falando do seu propósito, não estou falando do que você foi chamada para fazer. Não, eu estou falando da sua identidade, quem você é. E quem você é? Você
é filha de um rei. Você é da realeza. Você tem sangue nobre. Você é da nobreza. A nobreza tem fartura, tem abundância. Tem abundância de amor, tem abundância de perdão, tem abundância de paz. Por quê? Porque nós somos nutridas por uma fonte inesgotável. Ele é a fonte de amor. Ele é a fonte de força. Ele é a fonte de perdão. Então, nós podemos transbordar isso na vida das outras pessoas, daquelas pessoas que não têm, aquelas pessoas que não nos tratam bem, é porque está faltando isso na vida delas. E nós temos isso, nós podemos oferecer. Nós não precisamos oferecer na mesma moeda. Nós não precisamos oferecer a mesma coisa, ela já tem isso, gente. A gente precisa oferecer o que nós recebemos do nosso Pai. Sabe, a mesma coisa que se nós tivéssemos um closet cheio de joias, muitas joias, e tivesse, sei lá, uns 500 colares de pérola, sabe? Todos muito parecidos. E tem uma pessoa, você chega, né, em algum lugar e a pessoa te trata mal. Aquilo ali nada mais é que aquela pessoa falando assim: eu tenho uma carência. Você tem 500 colares de pérola, eu não tenho nenhum. Eu só queria um colar de pérola. E você tem, tá vindo daí. Pode muitas vezes ser da falta de amor que ela tem, da falta de perdão, da falta de acolhimento, da falta de aceitação, da rejeição. Não que ela está implicando com você, não. É com ela. Então, quando a pessoa fala isso, sabe? Quando ela te trata mal, ela tá falando isso. Você tem tanto e eu não tenho nada. Gente, não é tão fácil a gente pegar ali uns 10 colar, 15 colar e falar, eu tenho de sobra. Eu divido com você, eu dou para você. É assim o amor, é assim a honra. Quando alguém nos trata mal, é porque tá faltando alguma coisa que a gente tem de sobra, que ele nos dá a livre demanda. É só a gente dividir com aquela pessoa. Por isso que a palavra diz que a palavra branda acalma. Porque é isso. Se alguém te trata mal e você fala mais baixo, você acalma, você fala com amor, essa pessoa vai sentir o amor de Jesus. Ela vai ver a diferença. E ela vai querer saber o porquê que você é diferente. Ela vai querer beber da mesma fonte que você. E é nessa hora que você apresenta Jesus para ela. É nessa hora que você mostra a diferença. É nessa hora que você é o sal da terra e a luz do mundo. É nessa hora que você brilha. É nessa hora que as pessoas veem Jesus em você. Não no momento em que todos estão esperando. Não, é no momento mais improvável. Aí que a gente faz a diferença. Esse é o nosso tempero. Honra. Nada mais é que gratidão. E uma pessoa nobre, a nobreza, tem prazer em servir. Porque você honrar é você servir. E não tem recompensa maior do que servir. Essa é a recompensa de quem serve. É o servir. Então, esse foi o princípio da honra. E eu oro e peço a Deus que vocês tenham tido o entendimento do que é honra, que é você respeitar o próximo, você elevar o seu próximo, porque ele é especial, porque Jesus morreu por ele, assim como morreu por mim, morreu por você. E tem um exercício que, né, vocês podem estar aplicando na casa de vocês para estar atraindo essa cultura de honra dentro da casa de vocês e para estar passando isso para os filhos de vocês. A minha mãe conta, isso eu contei isso na primeira turma da mentoria aqui, da experiência do lar. E daí nós tivemos essa ideia.
Então, minha mãe conta que quando ela e minhas tias eram pequenas, todos os dias, quando meu avô chegava do trabalho, cada uma delas, né, cada dia da semana, uma delas lavava os pés do meu avô. E aquilo eu falei assim, nossa mãe, mas quando ela contou a primeira vez, eu achei tipo, ai, pra que isso, né? E depois ela contou de novo em uma outra ocasião, e meu pensamento foi outro. Eu falei assim, nossa, elas estavam honrando a vida do vô. Elas honravam o trabalho do vô. Elas estavam agradecendo ao esforço dele de estar ali, né, trazendo sustento para a família. Então, todos os dias, uma das filhas lavava os pés do meu avô. E eu contando isso para as meninas, né, na primeira turma da experiência do lar, e o Espírito Santo ministrando a minha vida ao mesmo tempo que eu falo, tipo, quando eu tô falando sobre os princípios, eu tô recebendo muito, eu recebo muito. Então, eu divido com vocês, mas tô recebendo também. Então, eu falando, contando isso para as meninas, que eu achava isso lindo, né? É uma atitude de honra tão linda, o Espírito Santo ministrando meu coração e falando para mim, faça isso em casa também. Mas faça isso como um ato profético. Então, desde a primeira turma aqui de experiência do lar, nós fazemos isso. Eu faço na minha casa, né? E as meninas, né, também absorveram esse hábito. Que o que é? Toda sexta-feira, eu espero que os maridos não estejam escutando. Ai, meu Deus. Porque isso, gente, né? Não é para marido escutar. Mas enfim, fala para eles tamparem os ouvidos aí, porque eu sei que os maridos ficam ouvindo também. Fala para eles tamparem os ouvidos, porque é surpresa. Então, na sexta-feira, né, quando o nosso marido chega do trabalho, quando o marido de vocês chegarem do trabalho, vocês preparem, né, um escalda-pés. Com o tempo, vocês vão gostar tanto que vocês vão fazer tipo o que eu fiz já. Eu já fiz kit com esfoliante, com creme de massagem, com até vela de massagem que derrete, coloca. Você vai se empolgando. Então, faça um escalda-pés pro seu esposo. Né, coloca ali numa bacia, uma água bem morninha, bem gostosa, ou sal grosso, se você tem sal grosso, coloca o sal grosso, porque o sal grosso, né, relaxa. Você pode colocar umas bolinhas de gude no fundo, assim, para ele ir massageando os pés. E você, né, tira o calçado dele e você vai ministrar a vida dele. Você vai, né, ir fazendo escalda-pés, fazendo a massagem no pé do marido, e você vai orando pela vida dele. Você vai agradecendo ele por aquela semana que ele trabalhou por vocês, por todo o esforço que ele, né, que ele fez, por ter saído naquela manhã tão fria, tão gelada, com chuva, para trazer o sustento para casa. Muito obrigada, Senhor, muito obrigada pela vida do meu esposo. Renova as energias dele, troca o fardo dele. Tira, Senhor, esse fardo pesado que ele carregou durante toda essa semana, sabe, de trabalho, de tudo que aconteceu essa semana. Senhor, renove as energias dele, prepare a mente e o coração dele para que ele esteja inteiro para nossa família, para a gente curtir esse fim de semana, que seja um momento de descanso, de descontração, de relaxamento, que ele se sinta revigorado, que ele esteja pronto, Senhor, para segunda-feira dar o melhor dele na empresa, no trabalho, no estudo, seja o que for. Então você vai ministrando, vai falando, vai orando, vai profetizando coisas na vida do seu esposo enquanto você lava os pés dele, massageia os pés dele, sabe? Relaxa ele. E você faz isso na presença dos filhos, porque eles precisam ver esses atos de honra dentro de casa. Então eles vão crescer com essa lembrança de honra, de servir. E você também faz isso para os filhos, sabe? Para mostrar para eles que como é prazeroso você servir. E você começa servindo dentro da sua casa. É o seu marido, são seus filhos, sabe? É a pessoa que trabalha na sua casa. Se você tem diarista, você serve a sua diarista.
porque ela tá ali te ajudando. Você serve as pessoas, você honra as pessoas, tá? Mas assim, eu não vou falar para vocês que vai ser uma coisa fácil, eu sei. Vocês podem estar achando muito bonito, uma atitude muito linda, e realmente, gente, na teoria é lindo, na prática é maravilhoso. As meninas sempre vêm com testemunhos muito lindos, a presença de Deus é muito forte nesse momento, sabe? Você atrai a presença de Deus porque é um momento de honra que você está prestando para o seu esposo, para sua família, então ele está ali, sabe? É palpável, quase palpável a presença do Espírito Santo, a presença deles ali naquele momento. Então vocês vão ter muitos testemunhos lindos para compartilhar com relação ao escaldapé profético, sabe? Mas eu não vou mentir e falar que vai ser fácil, porque a partir do momento que você se decidir, né, decidir fazer esse ato, vai ser o dia, ou a semana, ou o dia que o marido mais vai pentelhar vocês, para fazer vocês desistirem, sabe? Para não que eles saibam disso, né? Mas o inimigo sabe. O inimigo sabe o poder que tem esse momento para a família de vocês. A diferença que vai fazer isso na família de vocês. Então ele vai lutar com todas as armas que ele tiver. Só fiquem firmes. Quanto maior a luta, maior a vitória. Quando ele se levanta, vocês já sabem que ali tem tesouro. Então fiquem firmes. Orem, busquem e façam desse momento um momento memorável na vida da família de vocês. E que isso se torne um hábito na vida de vocês. Que isso se torne, sabe o ritual da família? Gente, é lindo, é maravilhoso. E testemunhos, por favor, me envie, eu acho tão lindo, tá? Então é isso, meninas, eu acho que já deu 50 minutos, ai meu Deus do céu. Esse foi o princípio da honra, tá bom? Espero que vocês tenham sido ministradas e é isso, gente. Obrigada pela companhia de vocês, obrigada minhas amigas que estão intercedendo por mim, obrigada pelo meu marido que fez os meninos dormir para que eu pudesse, né, me concentrar aqui. Muito obrigada, gente. Sozinhas nós não fazemos nada, nós não vamos a lugar nenhum, nós não chegamos a lugar nenhum. É sempre juntas, juntas em família, juntas com o apoio das amigas, juntas, tá bom? Que a paz e o amor transbordem do lar de vocês. Beijo, meninas.